Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. E hoje nós estamos fazendo aí um debut desse assunto, né? Estamos dedicando 2 tempos de aula para as projeções, né? A gente claramente percebe, quem analisa o Exame Nacional do Ensino Médio, percebe uma recorrência com muita força dessas projeções, né? Até porque existe uma habilidade que trata do desenvolvimento, né, da visualização geométrico-espacial. Então eu acho nada mais justo do que tratar das projeções ortogonais e também questões que tratam, de certa forma, de senso de direção, de capacidade de observação de um ambiente, seja ele bidimensional ou tridimensional, né? Então você já deve ter percebido como é que eu projeto de maneira ortogonal uma peça tridimensional em um certo plano, ou estou eu numa sala que se parece com um prisma, estou num determinado ponto, caminho até o ponto médio de um segmento, subo até o ponto oposto, gerando um caminho. Como vai ser esse caminho numa determinada projeção? Então, são exercícios que carecem, primeiro, né, de um mínimo conhecimento teórico do assunto. Mínimo. A gente não está falando de um conhecimento, de um domínio absoluto. Conhecimento mínimo, que a gente chama de noção. E depois, treinamento com os exercícios, né? O treinamento, um condicionamento para o desenvolvimento dessa habilidade, ou para qualquer uma das 30 habilidades, ela se faz necessário. Então, a ideia nesses 2 tempos é te oferecer essa base, essa noção de projeções, e posteriormente a isso fazer alguns exercícios que não necessariamente são os mais difíceis. Entenda um pouco, essa aula ela não vai trazer os exercícios necessariamente mais difíceis, mas os exercícios que vão te dar uma noção de como você vai ser testado, como essa habilidade vai ser avaliada na prova do Enem. Então, são 2 tempos, a gente vai pegar esse primeiro tempo trabalhando bastante com a teoria, havendo um tempo a gente faz exercícios, e posteriormente a esse momento a gente entra assim de cabeça nos exercícios. Devo lembrar que existirão momentos, né, principalmente ao final dessa turma regular, dessa turma extensiva, aonde a gente vai retornar aos tópicos mais importantes da prova do Enem, do Enem em si, né, enfim. E com certeza absoluta, projeções ortográficas, projeções ortogonais irão ser um desses temas. Então fique tranquilo, se a gente não acabar, né, se a gente não terminar todos os exercícios de projeções ortogonais,
outros dias virão com outras possibilidades de resolução, com exercícios ainda mais desafiadores. Tá certo? Então, vamos construir esse raciocínio aos pouquinhos, tá? Então, deixa eu montar aqui o meu quadro. Eu vou dar o título de projeções ortográficas vamos dizer assim, esse título, tá, pessoal? Ela talvez tenha uma pegada, os professores aí que trabalham com desenho técnico, que trabalham com construções geométricas, esse título ele tem uma pegada mais de construções geométricas, de desenho geométrico e posteriormente de desenho técnico. A gente vai reduzir as projeções ortográficas para as projeções ortogonais, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiramente, com muita tranquilidade, vamos dar aqui uma definição bem intuitiva, tá? Uma ideia do que seria uma projeção ortogonal. Então, primeiramente, uma projeção ortogonal ela é, antes de tudo, uma figura e aí, quando eu falo em figura, eu falo dos elementos, podem ser os elementos primitivos da geometria plana euclidiana, do ponto, da reta, da linha, da curva, como eu posso falar de elementos bi ou tridimensionais, na verdade bidimensionais, porque a gente vai projetar num plano. Então, a gente pode falar de uma figura fechada, de uma linha poligonal fechada, a gente pode falar de uma linha poligonal aberta, uma figura circular, né, um arco, uma circunferência, ok? Então, pode ser uma figura, incluindo todos esses tópicos, formada em um certo plano, por uma outra figura. Então é o seguinte, pessoal, essa noção intuitiva que eu peguei aqui para vocês, ela está baseada num livro renomado, que trabalha com projeções ortográficas, e isso não é uma definição técnica, tá? Isso é uma definição bem intuitiva, que a gente precisa entender. Existe uma figura original, né? Imagina que essa figura original fosse iluminada por uma certa fonte de luz fixa, pontual, vou botar minha mão aqui, uma fonte de luz fixa, pontual, ela sempre está ali, paradona, ela emite luz nessa figura original, gerando no chão uma sombra. E essa sombra é a tal projeção. Para ela ser uma projeção de fato ortogonal, essa linha de projeção, né, que a luz ela acaba formando, essa sombra que a luz acaba formando nesse plano, a luz que incide sobre a figura, gerando essa sombra no plano, ela tem que gerar raios luminosos
perpendiculares em relação ao chão. Então esse ponto fixo de luz, ela não pode estar aqui, né? Ela vai ter que estar de tal forma que ela ilumine essa figura de modo a os raios luminosos formarem ângulos de 90 graus com o chão, tá certo? Então, do ponto de vista técnico, a gente pode aqui tratar isso como o conceito, tá? Da projeção. E aí a gente pode pensar em figuras que vão dar a noção mais ou menos do que está acontecendo nesse texto aqui. Então eu vou desenhar à mão livre um plano. E eu vou pedir licença a você em entender que a mão aqui está livre e que, portanto, ela pode ficar um pouquinho, sei lá, torta para quem está vendo, tá? Então, esse pedaço aqui não é porque o professor não sabe desenhar, é só para lembrar vocês de que esse plano ele é infinito, né? Então, ele não vai terminar aonde essas linhas estão delimitando, de forma alguma. Ó, eu já percebi que aqui é para você tem que ter um pouquinho mais de inclinação. Mas você já entendeu, né? Você já entendeu a ideia. E aí, vamos supor, nesse primeiro momento, que eu tenha uma linha, uma linhazinha como essa aqui, e essa linha, ela tem como propriedade, vou chamar de Chambinho de coração pra coração. Hoje eu quero a minha mãe brincando comigo o dia todo. O que vem do coração é gostoso igual chambinho, feito amizade e carinho, do sabor de ser criança, pra nutrir boas lembranças. Chambinho é amor, vem do coração, coraçãozinho com sabor, vem do coração. Quando é de coração para coração, tudo é possível. Chambinho, alimentando o sabor da infância. E encontrar. Na sua percepção, se houvesse um foco de luz cá aqui em cima mesmo, não inclinado nem para um lado nem para o outro, literalmente em cima, o que iria ser projetado nesse chão? Seria projetado a linha no mesmo tamanho, uma linha menor ou algo ainda mais primitivo como esse? E acertou quem pensou numa coisa mais primitiva como essa. Seria, na verdade, um ponto. Correto? Então, esse ponto, ele representa a projeção ortogonal de todo esse segmento AB. Correto? Por quê? Porque a linha... Deixa eu me aventurar aqui. Aqui eu tenho o meu tablet como sendo um plano. E aqui eu tenho essa tal linha. Quando eu projeto essa linha no meu plano, a única coisa que eu consigo encontrar nessa projeção seria justamente uma espécie de interseção dessa linha com esse plano. Ou seja, um ponto. Tá certo? Então, essa percepção, essa intuição, ela vai ser cobrada na prova do Enem. Ela vai ser cobrada em exercícios que vão avaliar essa, digamos assim, habilidade. Correto? Então, a gente tem primeiramente essa ideia que eu queria passar para vocês. Eu só estou me incomodando um pouquinho, se vocês me derem licença, talvez a gente perca um pouquinho de tempo, mas é só porque eu sei que vocês vão copiar isso. Então, deixa eu jogar esse plano um pouquinho mais para baixo, porque eu tenho a certeza de que, de alguma maneira, esse quadro tem uma chance um pouquinho maior de ser printado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse segmento um pouquinho mais para baixo. Então, aqui eu tenho um segmento AB
e eu vou projetar esse segmento aqui, nesse ponto, gerando o que a gente vai chamar de ponto P. Então, a gente conclui afirmando o quê? A gente afirma que a projeção da linha do segmento AB no plano, e aí é bom eu dar um nome para esse plano, né? Eu vou dar o nome de plano alfa. É o ponto P. Pô, por mais intuitivo, por mais bobão que seja esse texto aqui, tudo que aconteceu aqui foi previsto por esse texto, né? Essa projeção ortogonal foi uma figura formada em um certo plano por uma outra figura, né? Observa que são elementos primitivos diferentes. Um segmento, que é uma fração de uma reta, e um ponto, que é um outro elemento primitivo. São duas figuras, são dois elementos primitivos que, de certa forma, são independentes e que foram gerados a partir, digamos assim, de um foco de luz. Correto? Eles agora têm uma certa relação. Vamos continuar essa pegada? Vamos pensar agora num outro plano. Vamos pensar num outro plano. E esse plano continuar chamando de alfa, né? Por que não? Só que agora, esse segmento, ele é um segmento que ele continua furando, tá? Ele continua furando a reta, o plano. Mas a minha preocupação é o seguinte: daqui até aqui, passando por esse ponto de interseção, que eu vou chamar de ponto P, de A até P, né? Qual seria a projeção desse cara? Bom, a projeção desse cara, vou usar aqui o pilo verde, seria algo... antes disso, só para você entender, porque como o quadro ele é bidimensional, você pode não estar sabendo a direção da reta. Então deixa eu fazer aqui uma invenção de moda. Meu diretor, eu vou pegar esse... não estou fazendo merchan não, hein, pessoal? É só para facilitar a tua vida, tá? Licença, tá, meu diretor? Então, tenho aqui, um plano bem ruim, tá? Pra você perceber que o negócio é bem ruim, Tem aqui um plano. O que eu estou pensando é nessa reta vindo daqui para cá, tá? Ela não está paralela ao plano, ela está meio que inclinada, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma projeção que vai formar um ângulo de 90 graus com o plano. De tal sorte que esse ponto
que eu estou chamando de alinha, essa projeção, ela não necessariamente, preste atenção nisso, ela não vai ter necessariamente o mesmo comprimento do segmento AP. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer em diversos momentos. Então, é importante você perceber que quando eu tenho um raio luminoso, né, portanto uma projeção, em cima de uma reta, por exemplo, a projeção ela não vai te oferecer em troca uma grandeza real, ou seja, um tamanho real, um tamanho igual ao tamanho do segmento. E eu posso aqui utilizar a matemática, utilizar a geometria, me desculpem aí os professores de construção geométrica, mas aqui eu acabei de construir um triângulo retângulo onde nunca a hipotenusa pode ter o mesmo tamanho dos catetos. Então, eu já provo através da geometria euclidiana que essa projeção do segmento AP, ela não vai ter o mesmo tamanho do próprio segmento AP, apesar de termos uma projeção. Correto? Então, muito cuidado com isso, né? É importante a gente ter cuidado na hora que a gente estiver fazendo as devidas projeções para que a gente acabe errando a questão por desconhecimento. De repente, o fato de você não saber isso, talvez você pudesse achar que a sua projeção estivesse errada, né? Uma outra situação. Agora, uma situação um pouquinho mais comum, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui um plano beta agora, e eu vou traçar uma reta ligeiramente inclinada, nada demais. Deixa eu botar ela aqui já. Botar ela, esse segmento dentro para facilitar a sua visualização. A, B. E aí eu vou projetar esse segmento, vou projetar essa linha. Então tá aqui. Gerando Deixa eu só mudar a cor da projeção. Deixa eu ver como é que ficou. Deu para o gasto. Correto? Então você tem aqui projeções ortográficas, né, de uma reta em relação a um plano. Ok? A gente pode tornar isso um pouco mais complexo se a gente pensar na projeção de figuras tridimensionais. Então vou me aventurar aqui, tá, pessoal? Vou me aventurar aqui. Então vamos imaginar que eu tivesse um outro plano. Então vou me aventurar aqui, vou desenhar um plano. E aqui talvez a gente observe
uma certa complexidade. Porque a minha intenção agora é desenhar. Deixa eu desenhar a mão livre. Eu vou desenhar uma pirâmide. Ok? Vou desenhar uma pirâmide. E essa pirâmide, ela... Como é que ela seria a projeção dessa pirâmide, hein? Mais difícil, né? Eu acho que é mais difícil. Sabe por que ela é mais difícil? Porque eu tenho que pensar na projeção dessas linhas que formam a base. Mas eu também tenho que pensar nessas arestas laterais que se encontram no vértice principal dessa pirâmide. Esse ponto, que é o vértice principal dessa pirâmide, também vai ser projetado ali, né? Então, a questão é o seguinte: se eu estivesse, é uma outra possibilidade de você enxergar a matéria, se eu estivesse enxergando essa pirâmide de cima, a pirâmide está aqui, ó, eu estou enxergando ela de cima. Como é que eu enxergaria essa figura nesse plano? Eu enxergaria um quadrado? Sim, eu enxergaria um quadrado. Então, eu iria ter que projetar essa figura aqui. Então, eu vou imaginar que o desenho que eu quero ele está mais ou menos aqui. Então, as projeções estão aqui, né? Beleza. Bom, esse ponto, se eu projetar, supondo, e eu esqueci de falar, que essa pirâmide seja uma pirâmide regular, pelo menos foi essa a minha intenção, desculpe a figura, essa pirâmide regular, reta, ela vai ter o seu vértice, projeção dele, localizado no centro dessa figura. Então, esse ponto, vamos dar nome aos pontos, Glaucio. A, B, C e D. Então, aqui eu vou ter A', B', C' e D'. Esse ponto aqui seria o ponto do vértice. Só seguindo as letrinhas, seria esse ponto E. Agora, vamos lá. Essa aresta, portanto, essa linha que vai de A até E, quando ela for projetada, olha que parada sinistra. O ponto E está aqui, né? A projeção do ponto E, ela se encontra aqui, né?
E a projeção do ponto A, ela se encontra aqui, né? A' e E'. São os pontos de projeção. Então, a projeção do segmento AE tem que ser representada pela projeção do segmento A' e E', porque o ponto inicial, vamos dizer assim, não é um segmento orientado, mas o segmento AE é delimitado pelo ponto A e pelo ponto E. Então, as suas projeções, elas deverão ser delimitadas pelos pontos A' e E'. Então, essa projeção se encontra aqui, ó. E claro, se você entendeu o que aconteceu com o segmento AE, a projeção do segmento AE, você vai entender o que vai acontecer com a projeção do segmento BE, representado por B', E', do segmento C', E' e do segmento D', E'. Ou seja, lá vou eu. A figura que gera a projeção vai ser mais ou menos essa aqui. A', B', C', D', o centro sendo E', e as diagonais deste quadrado sendo as projeções das 4 arestas laterais. Então, necessariamente, o que eu estou te mostrando aqui é a projeção ortogonal em relação ao plano alfa. Ou melhor dizendo, né, no plano alfa não, desculpa, plano gama, né? E assim, quem já fez exercícios de projeções sabe que essa projeção ela não precisa necessariamente estar nesse plano. Eu posso pedir a vista lateral, né? A vista lateral. Então imagina que eu quisesse o plano dessa figura. Aqui, ó. O que a gente ia desenhar aqui? Se fosse uma vista lateral, o que eu estaria enxergando, né? Lateralmente eu teria um triângulo. Correto? Então, além das projeções ortográficas, da projeção ortogonal, também já foram cobradas vistas ortográficas. Vista lateral, vista superior, vista frontal. Então, assim, uma matéria que vem sendo cada vez mais desenvolvida e os exercícios, de um certo ponto, cada vez mais exigentes nessa percepção, nessa habilidade de se ver, de se observar objetos, entes matemáticos em um ambiente tridimensional. E a gente tem que estar bem treinado com isso. A gente tem que fazer bastante exercício sobre isso, porque isso não é talvez caia. Na verdade,
isso sempre cai. O que a gente precisa se perguntar é se nesse ano que a gente vai fazer a prova, quantas questões envolvendo essa habilidade serão cobradas. Ora é uma só, ora são duas. Já teve prova que caíram 3. Então, a gente sabe que sempre cai, né? Eu tenho mais... Veja bem, olha o que eu vou falar. Eu tenho mais convicção que essa matéria vai cair esse ano do que, por exemplo, função quadrática. Eu tenho mais certeza que vai cair essa questão do que função logarítmica. Eu tenho mais certeza que vai cair essa matéria do que, olha só o que eu vou falar, do que teorema de Pitágoras. Olha a minha afirmação, ela é muito forte. Eu tô te dando uma convicção de que projeções vão cair. A gente não sabe quantas são, mas vai cair. Então a gente precisa treinar. Tá bom, e de teoria, o que eu preciso? Eu preciso dessa percepção. Quando eu tiver uma figura bidimensional, aliás, uma figura adimensional, como um ponto, né? A projeção de um ponto é o próprio ponto. Quando eu tenho um segmento, ou seja, uma figura unidimensional, uma reta, um segmento, depende da posição. Se ela estiver perpendicular ao plano, continua sendo um ponto. Se ela tiver uma leve inclinação, a projeção dela será um outro segmento. Entretanto, com um tamanho que não será o mesmo tamanho, não será um tamanho real, não será um segmento de tamanho ou grandeza real. E quando eu garantir que esse segmento ele é perpendicular ao plano, ele terá rigorosamente o mesmo tamanho. Ambientes agora, entidades geométricas bidimensionais, figuras planas. É só eu transformar essas figuras em união de segmentos. Então é só eu treinar minha cabeça e, em vez de enxergar uma figura de um quadrado, é enxergar a existência de 4 segmentos de reta. E aí, uma vez que eu treinei a minha cabeça para enxergar a figura dessa maneira, eu volto para um ambiente, digamos assim, mais confortável. Uma figura de 3 dimensões, uma figura tridimensional, uma pirâmide. Ela vai ser ainda mais difícil. Mas se eu treinar a minha cabeça e enxergar vários segmentos de reta, várias linhas poligonais, eu consigo enxergar essa situação na minha primeira explicação. E aí eu consigo encontrar a projeção. Repito, não é fácil, mas com treinamento se torna um pouco mais tranquilo, diria até um pouco intuitivo. De tanto que você faz, a sua cabeça assimila, absorve. Beleza? É hora do primeiro print time. Beleza? Vou pedir desculpa à rapaziada que trabalha com parte de artes, com parte de desenho, que já tem alguma habilidade em técnicas de desenho, né? Pedir desculpa aí, não ficou muito legal, mas eu acho que deu para entender, né, rapaziada? Eu acho que deu para entender. Prometo que serei um pouquinho mais cuidadoso das próximas vezes. Correto? Então, o que a gente pretende... Deixa eu ver se tem alguém ali... Acabei esquecendo se tem alguém com dúvida. Tem aí, meu mestre? Tem alguém aqui? Prof, a projeção é a sombra de uma figura? O Brenan está me perguntando isso. Não é isso, mestre? Renan, desculpa. O Renan está me perguntando isso. Então, a gente pode pensar nisso como sendo uma sombra. Uma sombra projetada num raio luminoso perpendicular ao chão. Tá? Porque se você inclina essa sombra... você gera uma distorção, vamos dizer assim, né? O termo certo não é homotetia, mas uma distorção da figura, tá certo? Então, é como se esse raio luminoso estivesse perpendicular ao chão, gerando essa sombrinha aí, tá ok? A gente, até quando a gente trabalha
com esse assunto lá no colégio, a gente fala em sombra, né? Para facilitar, tornar a coisa bem intuitiva. Mas é importante, tá? Essa ideia da sombra vinculada a esses princípios técnicos, para você não ser traído na questão, né? Por exemplo, uma questão que foi muito difícil, muito mesmo, tá? Os alunos confessaram uma certa dificuldade na percepção. Quando você tem um cubo, pensa num cubo, só que esse cubo ele está inclinado, um dos vértices do cubo, ele está justamente posicionado, fazendo com que o cubo estivesse ligeiramente tortinho, declinado em relação a um plano. Isso é uma peça que tem em uma praça na Argentina, em Buenos Aires, uma peça muito conhecida, de um cubo, onde os vértices desse cubo são preenchidos por bolas, por esferas metálicas, só que esse cubo ele foi levantado de maneira que ele esteja um pouco deslocado, como se ele fosse equilibrado apenas por um dos vértices. E aí, quando você projeta esse cubo nessa posição, a projeção desse cubo é um hexágono regular. Olha que loucura! Então, para você ter essa percepção, e isso caiu na prova do Enem. Então, para você ter essa percepção, você precisa de treinamento, né? Você precisa de treinamento. Você pode utilizar essa ideia, digamos assim, lúdica, de pensar numa sombra, como a gente vem conversando aqui, mas você precisa de princípios técnicos. Você precisa de princípios de noções técnicas, como essa que eu passei aqui, tá? Então, a ideia da próxima aula é a gente buscar nas 9 questões que eu trouxe, né? 9 questões que eu trouxe, a gente entender mais ou menos o princípio, né? Enxergar esses princípios nessas 9 questões. Não é nada demais, tá, gente? Não é nada demais. Precisamos treinar, só isso, tá? O que eu gostaria, até para você garantir pontuação nessa questão, sugiro que a gente treine em casa, que a gente faça aqui as 9 questões e procure outras em casa para fazer. É a minha sugestão. Beleza, meu diretor? É isso então, galera. Daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.